Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Marrom Glacé. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Marrom Glacé foi uma novela escrita pelo Cassiano Gabus Mendes em 1979. Ela foi disponibilizada na íntegra no Globoplay e eu maratonei os 181 capítulos. Ato este que me deixou um pouco à margem da sociedade, né? Porque daí eu encontrava meus amigos, e aí, você tá vendo Bebê Rena, tá vendo Justiça, tá vendo Bridgerton? E eu, não gente, eu tô vendo Marrom Glacé. E eles me olhavam com uma cara de, oi? Mas valeu muito a pena. Eu achei Marrom Glacé uma das obras mais políticas do Cassiano. Marrom Glacé é uma obra política? Sim, porque quando nós pensamos em novelas com crítica social, nós pensamos em Dias Gomes, Jorge Andrade, Lauro César Muniz, Braulio Pedroso, mas é fundamental incluir o Cassiano nessa lista. Claro que a abordagem do Cassiano era diferente, porque ele escrevia novelas das 7, e nesse horário a censura era implacável. Então, enquanto os demais autores criticavam abertamente os valores e o comportamento da nossa sociedade, o Cassiano nunca batia de frente. Ao contrário, a primeira impressão que a gente tinha era de que o Cassiano aceitava esses valores e até simpatizava com eles. Porque os seus personagens eram apresentados ou dentro desses ambientes sofisticados e burgueses, ou aspirando a esses ambientes. Aspiração que também era do grande público. Só que os personagens do Cassiano sofrem com a falta de sentido da vida, o tédio existencial. Desde Anjo Mal é muito comum encontrar os seus personagens entediados, aborrecidos. O próprio tempo da novela parece reproduzir o tempo da existência real, repleto de momentos mortos, de situações repetidas, até que de repente, sem preparação, acontece alguma coisa que tira o chão da gente. Para o público jovem, Marrom Glacé talvez soe um tanto monótona, mas o tempo da novela era o tempo da vida da classe média em 79, época na qual, vale lembrar, não existia telefone celular, internet, TV a cabo, streaming. No lugar disso, o que existia na maior parte das vezes era o nada, o vazio, e há nisso uma grande crítica. Na Anjo Mal original, por exemplo, chamava muito a atenção o fato de que a Babá Nice aspirava a ter dinheiro não para viajar, estudar, ter uma carreira. Não, ela queria ser rica para ficar na beira da piscina fofocando e lendo revista. Porque era exatamente isso, e apenas isso, o que as burguesas da novela faziam. Daí, quando Anice se casou com o patrão Rodrigo, todos continuaram desprezando-a. E como ela não tinha nenhum outro propósito na vida que não fosse ser rica e respeitada pelas outras ricas, ela caiu num desespero e numa depressão que a conduziu por fim à morte. É praticamente Madame Bovary reescrito por Brecht. Mas voltando para Marrom Glacé, o Cassiano teve uma ideia genial. Ele centrou a ação em um pequeno negócio, o Buffet Marrom Glacé. E ali nós víamos a vida da patroa, dos empregados e de suas famílias, como se o buffet fosse um microcosmo da sociedade. A dona do buffet é a Madame Clos, papel de Yara Cortes, uma viúva de origem humilde. Ela tem duas filhas, as senhoritas Vanessa e Vânia, papéis de Sura Berdichevsky e Luíse Cardoso, duas jovens que não estudam, não trabalham e passam a maior parte do tempo ali aborrecidas. Vocês notaram o tratamento? Madame Clos, senhorita Vanessa. Era dessa forma que os empregados do buffet se referiam a elas mesmo fora do serviço, o que nos mostra a força da estratificação social. É uma força invisível, sorrateira, mas inexorável. Abaixo delas, nessa micropirâmide social, estão os garçons. Figura carregada de símbolos, o garçom. Porque ele é um profissional que existe para servir. Então a simples presença dele ali nos fala muito sobre os hábitos da classe dominante. Então o garçom precisa dominar as leis, regras e comportamentos da burguesia a quem ele deve servir bem e precisa também dominar as leis, regras e comportamentos da classe a qual ele e suas famílias pertencem. O garçom deve transitar com desenvoltura nos dois mundos, o de cima e o de baixo.
E aí o Cassiano fez um hábil retrato social e psicológico das reações desses personagens diante desse trânsito. Temos, por exemplo, o Otávio e o Luiz, papéis de Paulo Figueiredo e João Carlos Barroso. São homens ambiciosos. O Otávio quer ser dono daquele buffet e o Luiz faz faculdade e também trabalha como operador de som. Não à toa, os dois namoram jovens ricas. O Otávio seduz as duas filhas da Madame Clos e o Luiz a sobrinha da Madame Clos. Nenhum dos dois deseja explicitamente dar o golpe do baú, mas é claro que eles não são indiferentes aos benefícios que essas relações podem lhes trazer. Os demais garçons estão conformados na categoria social a qual pertencem. Eles têm consciência da falta de perspectiva em suas vidas, lamentam, mas aceitam com resignação. Temos entre esses personagens o Oscar, grande papel de Lima Duarte. O Oscar é um homem bom, generoso, compassivo e sábio. É um personagem que não tem a cara do Cassiano. Porque o Cassiano é um cínico. Então todos os seus personagens têm uma malandragem, uma picardia, um deboche, que o Oscar não tinha, porque o Oscar era um puro. Eu desconfio que esse personagem seja muito mais do Lima Duarte que do Cassiano, porque os dois eram grandes amigos e o Lima sempre foi um grande palpiteiro. Mas o fato é que o Oscar se tornou a alma, o coração da novela. Ele mora de aluguel no apartamento de duas velhinhas, a Dona Beá e a Dona Angelina, papéis de Emma Dávila e Dirce Migliaccio. As duas já estão meio senis, então elas vivem num mundo à parte, cheio de fantasias, e o Oscar faz de tudo para agradá-las, leva as comidas que sobram no buffet para elas, porque ele sente pelas duas um misto de carinho e pena. O Oscar até poderia morar sozinho, mas aí ele pensa, puxa vida, o que vai ser delas? Elas não têm ninguém. Então, é um núcleo de comédia, claro, porque as velhinhas são muito doidas, mas existe muito carinho, muita ternura, muito afeto nesse núcleo. Além disso, o Oscar vive o drama de ser desprezado pelo filho Luiz. Quando jovem, o Oscar abandonou a mãe do Luiz após descobrir uma traição. Essa mulher criou o Luiz sempre falando muito mal do Oscar. Então, quando ela morreu, o Oscar buscou o filho com 10 anos no internato para terminar a sua criação e o Luiz o rejeitou veementemente por responsabilizá-lo por tudo que a mãe havia sofrido. Essa rejeição se estende aos dias que correm, com o Oscar sempre aceitando passivamente as agressões e o ódio do Luiz, mas sempre se mantendo perto do filho. E mais, sempre prestando secreta assistência quando o filho precisa. O Oscar é o ser servil por natureza. Ele serve os fregueses, serve a Madame Clos, não apenas como garçom, mas também como protetor, guardião da patroa e de sua família, serve as velhinhas que o hospedam, serve o filho que o despreza e vai servir também a Lola, papel da Teresa Raquel. A Lola é uma prostituta, mas, devido à censura, ela nos foi apresentada como uma dançarina de cabaré. A gente até lembra daquela música Vida de Bailarina, né? Que usa essa profissão como metáfora da prostituição. Ela é forçada a enganar, não vivendo para dançar, mas dançando para viver. A Lola é uma mulher muito sofrida, endurecida, desconfiada, brava. Ela resiste muito ao amor que o Oscar lhe oferece porque ela não acredita mais em afetos desinteressados. Então é uma história sobre duas pessoas muito machucadas pela vida que vão se salvar mutuamente através do afeto, do carinho e da lealdade. E o Cassiano conduziu essa trama com muita leveza e com uma sensibilidade comovente. O Oscar leva a Lola para morar no prédio em que moram todos os garçons. E aí, aos poucos, a Lola vai construindo um laço de amizade com essas pessoas que a acolhem, que não a discriminam, e isso é algo muito novo para ela. Além disso, o Oscar tira a Lola da noite e consegue para ela um emprego num bar frequentado pelos garçons. Essa parte da novela é puro Vitor Hugo. A Lola parece uma personagem saída das páginas de Os Miseráveis. No final, a Lola descobre que o salário que ela recebe no bar sai do bolso do Oscar. Mais uma vez o Oscar se sacrificando em silêncio para ajudar as pessoas amadas.
Diante disso, a Lola enfim se desarma e aceita se casar com ele. Ela quer inclusive ter um filho, mas aí o Oscar revela que é estéril. Consequentemente, o Luiz não é filho dele. E mais, o Luiz é a prova viva de que ele foi traído. E ainda assim, o Oscar ama aquele rapaz, releva a sua agressividade por achar que o rapaz tem sim motivos para ser revoltado. E ele esconde essa verdade do Luiz porque ele não quer que o Luiz se decepcione e sofra ao saber quem era a mãe de verdade. É só no último capítulo, ao descobrir toda a verdade através da Lola, que o Luiz se arrepende da forma como sempre tratou Oscar. E os dois selam o reinício daquela relação com um abraço cheio de carinho, arrependimento e gratidão. Outro garçom resignado com a sua condição social é o Juliano, papel do Ricardo Blah. Ele é o único casado do grupo. A mulher dele é a Shirley, papel da Miriam Hills. E os dois têm um filho, o bebezinho Regi. A Shirley é uma mulher bonita, faceira, ela gosta de se exibir e o Juliano morre de ciúmes. Então o casal protagoniza altos barracos. Aliás, preciso abrir parênteses aqui para comentar o trabalho da Miriam Hills, porque eu sempre a vi interpretando mulheres polidas, meigas, discretas, e ela está sensacional no papel da barraqueira suburbana. Ela faz a Shirley com tanta desenvoltura, com tanto gosto, que agora o difícil vai ser voltar a vê-la no papel das mocinhas bem educadas. Bom, lá pelas tantas, o Juliano se cansa de só tomar esculacho da Shirley e ele decide inverter o jogo e fazer ciúmes na esposa. Então ele começa a puxar papo com a moça da venda, a Ritinha, papel da Heloísa Millet. Só que de tanto forçar a amizade, o Juliano acaba se apaixonando de verdade pela Ritinha. E aí entramos em um campo minado, porque infidelidade conjugal, ainda mais em novela das 7, impossível. E como Cassiano lidou com a limitação da censura? Fazendo com que o Juliano e a Ritinha parecessem duas crianças de 8 anos. Indo ao cinema, indo no parquinho, o Juliano todo encantadinho. E a Ritinha é aquela típica personagem feminina cassianesca, de tal modo sonsa que a gente nunca sabe exatamente até que ponto ela se faz de tonta e até que ponto ela é tonta de fato. Quando a Shirley se dá conta de que o marido está envolvido com outra mulher, ela faz um escarcéu e expulsa a Ritinha da vida do Juliano e da novela. Em termos dramatúrgicos, a situação cômica se resolveu com a inversão. Ele era o ciumento e agora a ciumenta passa a ser ela. Inclusive, o Cassiano conseguiu transmitir uma informação importante que passou batido pela censura. Depois que o Juliano e a Shirley se acertam, a Lola pergunta para ela: e aí, como é que tá o amor entre vocês? E a Shirley diz: tá bom, tá muito bom. Mas diz isso fazendo uma cara xoxa, triste. A Lola não entende. Ué, se tá tudo bem entre vocês, por que você fez essa cara? E a Shirley responde o seguinte: porque agora ele faz coisas que eu sei que não foi comigo que ele aprendeu. Infidelidade conjugal confirmada. Censura, que bobeada! Ainda sobre a crise conjugal do Juliano com a Shirley, ela não fica restrita apenas a uma abordagem individual e romântica. O autor também a insere em um contexto social mais amplo. Na grande cena do casal, o Juliano se queixa de que a vida dele se resumia até então a trabalhar, a dividir as tarefas domésticas com a esposa e a só ouvir grito dela. Então, segundo o Juliano, o que a Ritinha trouxe para a vida dele foi um pouco de sonho, de fantasia, de doçura, algo que dava a ele mais força e ânimo para acordar e enfrentar o dia. E a Shirley, por sua vez, argumenta que ela parou de tratar o marido bem, ela reconhece isso, porque a vida dela se resumia a cuidar do filho e da casa, a cuidar do filho e da casa. Então, no fim do dia, ela se sentia tão profundamente esgotada que tudo que ela queria era dormir, para se esquecer do fato de que o dia seguinte seria igual e todos os dias seguintes seriam iguais.
Então, é a história de um casal muito simples, jovem, ingênuo, tendo que lidar com o desencanto diante de uma vida que social e economicamente vai ser sempre aquela: trabalhar, cuidar da casa, do filho, pagar as contas e dormir. Para no dia seguinte acordar e trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, pagar as contas. Dá para pensar novamente em Brecht aqui. Quer dizer, não totalmente, porque o final dado ao casal é feliz. Dentro daquela rotina contra a qual é impossível lutar, porque não vai mudar, o Juliano e a Shirley decidem encontrar tempo para se amar e se dar carinho. Outra coisa importante a se dizer sobre Marrom Glacé é que essa é uma novela que retrata, como poucas vezes se viu na nossa teledramaturgia, a amizade masculina. Quem quer saber como os homens se comportam quando estão juntos, vale a pena ver essa novela. Os garçons moram no mesmo prédio, frequentam o mesmo botequim, todos participam uns da vida dos outros, tiram sarro e pregam trotes uns nos outros, brigam às vezes, mas no dia seguinte estão todos juntos ali bebendo cerveja e dando risada. Também faz parte desse universo o Valdomiro, papel de Laerte Morrone. Ele é o maître do buffet. É um sujeitinho nervoso, pusilânime, que inferniza os garçons para mostrar serviço para Madame Clos. A velha síndrome do pequeno poder, né? O pobre que oprime outros pobres para agradar os ricos. Quem é que não conhece alguém assim? Mas os garçons tiram de letra e estão sempre tirando sarro dele. A certa altura, o Valdomiro cai de posição e passa a ser garçom, enquanto o Oscar ascende e se torna maître. Vemos daí como até nas camadas inferiores há temíveis mobilidades na hierarquia. Mas o Oscar é um homem tão bom que ele acolhe o Valdomiro para que este não se sinta inferiorizado e o traz para fazer parte da turma. Então, o Valdomiro, de opressor, passa a ser amigo, embora continue sendo alvo de gozações, claro, porque o homem é um tirador de sarro. Não digo por natureza, porque muitos fatores sociais e culturais o moldaram assim. Nos últimos anos, porém, esse comportamento masculino irreverente e irreflexivo tem sido revisto e duramente criticado por ser considerado um comportamento desrespeitoso, excludente e muitas vezes preconceituoso em relação às minorias. Isso faz de Marrom Glacé um bom documento histórico para entendermos como eram, agiam e pensavam os homens brancos da classe C antes da tomada de voz das minorias em termos de conquistas sociais. Isso significa que os homens de Marrom Glacé são preconceituosos? Olha, menos do que podemos supor a princípio. O Valdomiro, por exemplo, é louco pela Daisy, papel da Maria Alves. Ele quer se casar com a Daisy de qualquer jeito, só que a Daisy não quer se casar com o Valdomiro porque o pai dela não gosta de branco. Aí o Valdomiro fica bravo, ele xinga o pai da Daisy usando termos depreciativos que eu não ouso repetir aqui. A própria Daisy faz uso dessas mesmas expressões racistas para xingar o pai que a oprime, mas tudo aqui é sempre tratado como comédia ligeira. A certa altura, a Daisy vai embora para a Bahia com a família, e o Valdomiro acaba se encantando pela linda enfermeira Lisete, papel de Eliana Araújo. A Lisete parece ser o oposto da Daisy em tudo. É uma mulher meiga, prendada, comportada. Os dois se casam e aí a coisa inverte. A Lisete se revela um verdadeiro general e passa a mandar no Valdomiro. E temos ainda, vejam só, um personagem homossexual, que é o chefe da cozinha do buffet, o Pierre Lafont, papel de Nestor de Montemar. O Pierre, cujo nome verdadeiro é Joaquim, é um cara afetado, desaforado, desbocado, mas vez por outra ele tem conversas mais sérias e profundas com o Oscar, nas quais ele confessa a sua solidão e a sua falta de esperança de encontrar alguém. É claro que nunca se fala abertamente sobre homossexualidade. Imagina isso numa novela das 7 em 79. Mas o personagem está ali, nítido,
totalmente assumido. E detalhe importante, a comédia do personagem não reside no fato de ele ser gay, mas na sua obsessão snob pela culinária francesa. Porém, como os garçons da novela não perdoam ninguém, é claro que eles zombam da afetação do Pierre. E o Pierre não abaixa a cabeça não, ele enfrenta, arma barracos atrozes e aí vão todos juntos passar o domingo na praia. Os garçons e suas famílias, o Valdomiro, o Pierre, porque é assim que a banda toca, com todos tirando sarro de todos o tempo todo. Era uma grande turma da Mônica. Aliás, é por isso que obras como a Turma da Mônica e novelas como Marrom Glacé se tornam clássicos, porque elas não apenas reproduzem os valores sociais e os comportamentos dos períodos de sua produção, mas também se apresentam do jeito que a sociedade quer ser vista naquele momento, estabelecendo assim uma comunicação cúmplice com o espectador daquela época, o que não impedirá a história de julgar no futuro o público médio por esses valores escolhidos. Por que eu digo isso? Porque em Marrom Glacé todas as empregadas domésticas e todos os cozinheiros do buffet são pretos. O Pierre chama a cozinha de senzala e um dos cozinheiros é chamado sem a menor cerimônia de azulão. Trata-se não de um retrato da nossa sociedade, mas de um recorte que a sociedade da época escolheu para ser reproduzido. E é importante que esse recorte esteja disponível hoje para que nós possamos refletir e evoluir como sociedade. É muito bom ver uma novela como Marrom Glacé e constatar que nos dias atuais vemos o crescimento da representatividade e o reconhecimento da nossa diversidade social, cultural, sexual, racial, religiosa, embora é claro que a luta ainda esteja apenas no início. Se bem que, em Marrom Glacé, verdade seja dita, homens, mulheres, pretos, brancos, héteros, gays, todos se deparam diante da mesma muralha intransponível que é a econômica. Se você tem dinheiro, você pode ser o que for. Se você não tem dinheiro, não importa o que você seja. Não que a vida dos ricos seja muito melhor, viu? Temos, por exemplo, a Leonora, papel da Lady Francisco, irmã mais nova da Madame Clô. É o perfeito estereótipo da mulher rica, fútil e burra. O marido dela é o empresário Hernani, papel de Ari Fontoura, um homem sarcástico que vive criticando, ora com aspereza, ora com deboche, a burrice da esposa. Também o Hernani tem consciência do tédio e do vazio existencial da sua vida, o que não o torna um homem isento de preconceitos. Muito ao contrário, ele passa a maior parte da novela tentando impedir o namoro de sua filha Andréia, papel de Denise Dumont, com o Luiz. Imagine criar uma filha para vê-la se casando com um garçom. Lá pelas tantas, o Luiz descobre que o Hernani tem um envolvimento com a Érica, papel de estreia de Mila Moreira em novelas. Ela é a secretária do buffet. E aí o Luiz põe o Hernani contra a parede. Ou você autoriza o meu namoro com a sua filha, ou a sua mulher vai saber de tudo. E aí o Hernani é obrigado a engolir o namoro. Lembrando, mais uma vez, que a censura não permitia a infidelidade conjugal. Então essa ligação do Hernani com a Érica era muito sutil, feita de telefonemas, convites para jantar, a Érica dizendo que não tinha interesse. Deduzimos que eles tiveram um caso no passado e o que fica claro é que o Hernani busca na Érica mais ou menos o que o Juliano buscou na Ritinha. Um alívio, um alento para a sua realidade tão louca e aborrecida. Notamos que, em termos existenciais, ricos e pobres enfrentam os mesmos problemas e dilemas. É como se o autor tentasse nos dizer que, na verdade, eles estavam todos no mesmo barco, só não conseguiam enxergar isso, oprimidos que estavam por uma sociedade que os impelia a representar papéis e reproduzir valores pré-estabelecidos. De certo modo, é isso o que intuímos quando ouvimos o tema de abertura.
Marrom Glacé é um pop charmoso e dançante, gravado para a novela pelo ator, cantor e bailarino Ronaldo Rezedá e composto por três dos maiores produtores musicais em atividade naquele momento: o Renato Correia, o Guto Graçamelo, que era então diretor musical da Globo, e o Máriozinho Rocha, que viria a ser diretor musical da Globo 10 anos mais tarde. É uma música irresistível, e o curioso é que tudo nela remete diretamente à cultura gay. A letra, a instrumentação, a interpretação. Então a novela não tem apenas um personagem gay, ela tem uma abertura delirantemente gay. E devemos isso à onda da disco music, que entre outras coisas trouxe a cultura gay para o centro da pista. À primeira vista, essa música parece ser uma embalagem luxuosa, colorida e fútil, que descreve uma festa com gente alegre em sedas a se desnudar e anuncia uma trama ligeira e superficial. Bom, nem a novela era ligeira e superficial, como a embalagem sugeria, nem a música era tão frívola assim. Porque quando ouvimos o verso final, a festa nunca vai acabar, sentimos que a música possui um sentido de integração. Ela nos convida a todos, ricos, pobres, homens, mulheres, pretos, brancos, héteros, gays, cis, trans, para fazer parte dessa festa, que é afinal uma cerimônia de comunhão, porque na pista de dança somos todos iguais. E é isso que visualizamos quando ouvimos a música, todos irmanados com todas as diferenças suprimidas. Como seria bom se de fato essa festa nunca acabasse? Seria o mundo ideal. Porém, como diz o Oscar no último take da novela, infelizmente não é assim. Chega uma hora em que as luzes se acendem, a festa acaba, e então voltamos todos para os mesmos jogos sociais e os mesmos papéis que nos são dados para interpretar. A trilha nacional vendeu 66 mil cópias e traz na capa um garçom do buffet, uniformizado aqui com um terno vermelho. Interessante que é a figura de um trabalhador sem rosto, como se a identidade e a individualidade dele tivessem sido suprimidas. Gente, até a capa desse disco é política. Infelizmente, a trilha musical de Marrom Glacé foi muito pouco expressiva. Para se ter uma ideia, das 13 músicas do álbum nacional, apenas 6 foram temas de personagens. E dessas 6, 2 tocaram apenas em versão instrumental. Foi o caso, por exemplo, de Help, folk rock lançado pelos Beatles em 1965, aqui presente em um delicado registro voz e violão de Caetano Veloso. Essa famosíssima música, na qual o eu lírico está cansado da solidão e quer ter alguém, entrou na novela em uma versão instrumental nas cenas do Nestor com a Érica. O Nestor, interpretado pelo Armando Bogos, era o mais farrista, mulherengo e grosseirão dos garçons. E aí ele caiu de amores pela linda e sofisticada Érica, que era secretária do buffet, e é claro que a Érica o esnobava. Não que a Érica fosse rica, mas ela transitava com desenvoltura na alta sociedade, amicíssima de Clodovil, então o que iriam dizer dela se a vissem namorando um garçom? Outro tema que só ouvimos em versão instrumental foi a meiguíssima Coisinha Estúpida, versão de Jane Erondi para Something Stupid, cantiga de enorme sucesso gravada por Frank Sinatra e sua filha Nancy em 1967. Era o tema do namoro proibido do Luiz com a Andréia. O Luiz era também alvo da paixão da Zina, papel da Nair Cristina. A Zina era a irmã mais nova do Nestor, uma menina muito tímida, complexada, se achava muito feia. Então, ao longo da novela, ela vai adquirindo autoestima, vai trabalhar no buffet, se sente mais bonita. O tema da Zina é Coisas do Amor, canção composta por Máriozinho Rocha e Renato Correia, gravada por Elisângela, que teve na época uma breve carreira de cantora em paralelo à sua carreira de atriz. A letra é uma preciosidade. Olha, amor, eu sei que existem homens mais bonitos que você,
mas eu gosto de você do jeito que você é. Mais do que tudo na vida, o importante é ter charme. Então, o eu lírico da música celebra o amor por um homem feio. Tema de Zina, a feia, porém charmosa. O tema do Oscar e da Lola é Brigas, um dos mais conhecidos boleros do Evaldo Gouveia e do Jair Amorim, gravado originalmente em 1966 pelo Altemar Dutra e presente aqui em um dueto da Ângela Maria com o Aguinaldo Timóteo. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais, e o amor em momentos assim morre um pouco mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Que bom que no final a Lola parou de brigar com o Oscar e aceitou o amor dele. Uma curiosidade, essa música vai voltar 13 anos mais tarde na novela Deus nos acuda, novamente como tema de um homem solitário e uma prostituta, interpretados por Ari Fontoura e Luiz Cardoso, que aqui em Marrom Glacê interpretam tio e sobrinha. O tema da Vanessa é Foi para o Seu Bem, canção composta por Robson Jorge e Lincoln Olivetti, gravada pelo Tim Maia, que naquele momento seguia uma linha bem sucedida de fundir a soul music com a disco music. E o tema do Otávio foi a canção que mais tocou dentro da novela, Casinha Branca, a mais conhecida música do repertório do cantor potiguar Gilson. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. A trama dele era a espinha dorsal da novela, o folhetim propriamente dito. O Otávio viu o pai morrer de desgosto após ser acusado de roubo na firma em que trabalhava e viu mais tarde a mãe morrer na miséria. Então o Otávio descobre que o verdadeiro ladrão foi o falecido marido da Madame Clô, e foi com esse dinheiro roubado que o buffet foi fundado. Ele se emprega então no buffet como garçom com o intuito de se vingar daquela família que arruinou a família dele. O Otávio aos poucos conquista a confiança da Madame Clô, que o promove a gerente, e conquista também as duas filhas da Madame Clô. A Vânia, que é uma pessoa mais impetuosa, se apaixona por ele de cara. Já a Vanessa, que é mais arisca, defendida, cínica, a princípio ela implica com ele, o trata mal, mas é claro que essa bronca vai se tornar uma grande paixão. Então o que o Otávio faz? Tendo na mão as três proprietárias do buffet, o Otávio convence a Madame Clô, a Vânia e a Vanessa a assinarem papéis em branco, por motivos variados. As três assinam e, somado à procuração que ele tinha como gerente para resolver questões da empresa, ele forja um documento passando o buffet para o nome dele. No último capítulo, o Otávio revela sua verdadeira identidade para as três mulheres e diz que vai tomar posse da empresa para vingar o seu pai. Ao saber dos fatos, a Madame Clô revela que não sabia que o falecido marido era um ladrão. O que ele havia dito na época era que tinha ganhado muito dinheiro no jogo. O Otávio tem então uma crise de consciência, porque ele achava que a Madame Clô era cúmplice do marido, coisa que ela nunca foi. Além disso, o Otávio não tem coragem de magoar a Vânia, por quem ele sente um grande carinho, e muito menos a Vanessa, que é a mulher que ele ama. É então que ele desiste da vingança, desiste de tudo, rasga o documento que ele levou a novela inteira para forjar e decide ir embora da cidade. E é aí que temos a surpresa final. A Vanessa perdoa o Otávio, fica com ele e os dois vão embora juntos, com a bênção da Vânia. Voltando à trilha da novela, temos ainda as canções Serenatas Perfumadas com Jasmim, canção desbragadamente romântica de Guilherme Lamounier, poderia ter sido o tema da Vânia. Helena, canção do álbum de estreia do cantor romântico Biafra, poderia ter sido o tema da Érica, ou então de alguma novela do Manuel Carlos. Chuva de Verão,
Canção romântica, leve e bem-humorada de Hermes Aquino, poderia ter sido o tema do Valdomiro com a Daisy. Chove lá fora, muita chuva nesse álbum, né? Essa valsa foi lançada pelo Tito Maddi em 1957 e está presente aqui no singelo registro do músico de jazz norte-americano Freddie Cole, irmão do Nat King Cole, que nós ouvimos no ano anterior cantando o principal tema romântico da novela Dancing Days. Curioso, porque nós temos nesse álbum um brasileiro cantando em inglês, o Caetano, e um americano cantando em português. Aliás, com exceção dessas duas músicas, do Caetano e do Freddie Cole, o restante das faixas são canções bem populares, bem rádio AM. A gente nota que parece uma trilha de novela da TV Tupi. E falando em TV Tupi, temos aqui para dançar Grilo na Cuca, de Dudu França, que era figurinha fácil na TV Tupi no programa Carlos Imperial, que aliás foi o compositor dessa música. E temos também Dança Louca, com a musa da disco music brasileira Lady Zu. Grilo na Cuca e Dança Louca tocavam de fundo nas festas do buffet. Daí, perto da metade da novela, o Luiz consegue abrir um espaço no buffet para discotecar. E foi o timing perfeito para o lançamento da trilha internacional repleta de disco music. 278 mil cópias vendidas. Na capa, uma borboleta da abertura. A abertura era cheia de borboletas que faziam alusão à gravata borboleta dos garçons. Então temos aqui para dançar Let's Fly Away com a banda francesa Voyage, Just Walk in My Shoes da banda Carisma, I'm a Dancer com Dennis Parker, ator de filmes pornográficos convidado pelo produtor do Village People, o Jacques Morali, a gravar um disco, Straight From Your Heart do quinteto vocal Tavares, Haven't Stopped Dancing Yet, sucesso da banda inglesa Gonzales, presente aqui em um registro genérico creditado a Martinez, e Another Cha-Cha, da célebre banda de disco music com sonoridade latina Santa Esmeralda. Outra faixa empolgante é o country rock do Neil Young, Lotta Love, que foi o maior sucesso da carreira da cantora Nicolette Larson. E temos também os temas românticos. O principal, que abre o disco e tocou muito nas rádios, é Reunited, o maior sucesso da dupla vocal Peaches and Her. De quem foi tema? De ninguém. Tocava às vezes para um casal aqui, outro ali, um desperdício. Love Don't Live Here Anymore, canção que viria a ser mais lembrada pelo registro feito pela Madonna em 84 e pelo remix lançado por ela em 95, sem falar na versão hip house da novela Barriga de Aluguel, aparece aqui em sua versão original, gravada pelo conjunto de R&B Rolls Royce. A música, que fala sobre a dor de uma mulher ao ser abandonada por seu companheiro, tocou em algumas cenas da Shirley quando o casamento dela com o Juliano estava em crise. A australiana Samantha Sein canta I Can Still Remember, canção que começa suave e sussurrante, como se a cantora estivesse no piano bar, até que chegamos ao refrão com agudos muito estridentes. A princípio é o tema romântico do Luiz e da Andréia, aquele namoro proibido, tal, aí ele descobre o segredo do pai da Andréia, aí o pai da Andréia é forçado a aceitar o namoro, então quando não há mais empecilhos para a relação, ele discute Andréia e começa a gostar da Zina, a vizinha tímida que sempre foi apaixonada por ele. Daí, I Can Still Remember passa a ser o tema do Luiz com a Zina, com quem ele fica no final. Quem é noveleiro percebeu que o triângulo Luiz, Andréia e Zina é um decalque do triângulo Netinho, Patrícia e Celeste de Locomotivas. O rapaz que é apaixonado pela moça rica, a família da moça rica não permite o namoro, muitos contratempos, até que a família finalmente autoriza o namoro, e então o rapaz discute a moça rica para se encantar pela vizinha tímida que sempre o amou em silêncio. O tema do Otávio é Sadness, canção melancólica creditada a um obscuro Kim Pasha, sobre o qual eu não encontrei nenhuma informação. O casal Nestor e Érica, que fica junto no final, recebeu duas músicas temas.
We Got Love, com a cantora indiana Sunny, e Summer Love, faixa instrumental com o popular músico austríaco Udo Jürgens ao piano. Por fim, a minha música preferida dessa novela, It's a Sad Affair, baladão do belíssimo roqueiro e guitarrista inglês Peter Frampton. É uma música que fala sobre a dor do fim de uma relação. É um baladão bem viril, música para ouvir na hora da fossa virando um black label e jogando copo de uísque na parede. Tema do Fábio, papel do Jorge Botelho. Ele é o noivo da Vanessa. É um cara de família rica, cirurgião plástico, tudo vai bem na vida dele, até que a Vanessa o abandona no altar para ir atrás do Otávio. O Fábio sofre feito um cão. E essa música tema valorizou muito o texto sensível do Cassiano e o ótimo trabalho do ator. E antes de encerrar, olha só que legal. Marrom Glacé não foi sucesso só no Brasil não, fez muito sucesso mundo afora. E na Itália, a RCA lançou esse álbum em parceria com a Som Livre. Olha só que capa linda! Tem músicas brasileiras aqui que nunca foram tema de novela no Brasil, como por exemplo Cena de Cinema do Lobão. Na descrição do vídeo eu coloco a relação das faixas. Mas e você, viu Marrom Glacé na sua exibição original? Vai maratonar na Globoplay? Já maratonou? Essa novela te deixou alegre e cedas a se desnudar? Conta pra mim, porque aqui nesse canal a festa nunca vai acabar. Beijão!